Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta em mais uma aula de matemática e hoje nós estaremos fazendo a nossa segunda aula de matemática da unidade 6, distribuidora de brindes. Pessoal, só lembrando um pouquinho sobre a aula da primeira aula, que nós tivemos o jogo, na verdade o jogo lá da quanto mais dividir melhor, será? Tem o exercício 2 que ficou para você colocar, no exercício 2, o A, para você colocar o número que teve o maior divisor de todos. Você pode pôr um exemplo, é o número 60, que ele tem como divisor o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. Ele é um exemplo. Se você encontrou outro que tenha bastante, também pode pôr. No exercício B, para você colocar um número que teve a menor quantidade de divisores, e esse eu dei um exemplo também, eu posso colocar o número 17. O número 17 só teve o número 1 e o 17. O número 17 são números primos, por isso que ele só é dividido por ele mesmo e pelo 1. Mas sobre números primos nós vamos aprender um pouquinho mais para frente na apostila, tudo bem? Por enquanto nós vamos continuar aqui em divisores. Vocês já sabem como encontrar os divisores, dividindo um número pelo outro sem sobrar resto, bem fácil. Então vamos aqui agora na próxima atividade, que é descobrindo como descobrir. E aqui tem um problema, o seguinte: a distribuidora de brindes está crescendo e os brindes estão fazendo grande sucesso. E o senhor Osvaldo resolveu presentear seus clientes preferenciais e para isso separou 3 lotes com 216 camisetas cada lote, certo? A tarefa dos alunos, a sua tarefa agora, aluno do 4º ano, é descobrir quantas camisetas cada cliente dos grupos A, B e C receberá. Nós sabemos que o grupo A ele tem 3 clientes, o grupo é formado por 3. No grupo B são 6 clientes, 216 camisetas, 6 clientes, o mesmo tanto. E o grupo C, 216 camisetas para 12 pessoas. Para nós resolvermos descobrirmos quanto, nós temos que fazer uma divisão mesmo, não tem outro processo. Então vamos lá. Vamos fazer a divisão. 2 não dá para dividir por 3, porque 2 é menor que 3, mas o 21 dá. Aí eu penso o seguinte: na tabuada do 3, que número vezes 3 dá 21, o próximo de 21. Claro que é o 7, isso mesmo. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, 0. Eu abaixo 6. Agora eu vou dividir 6 por 3. Mesma coisa, quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Ou na tabuada do 3, que número vezes 3 vai dar 6 ou menos de 6, que é o número 2. Exatamente. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Olha aqui. Cada pessoa do grupo com 3 pessoas receberá 72 camisetas. Vamos no segundo grupo, o grupo B, 6 pessoas. Vamos fazer uma divisão, mesma coisa, e vamos pensar da mesma forma. 2 não dá para dividir por 6, porque 2 é menor que 6. Então, eu vou dividir 21 por 6. Na tabuada do 6, que número vezes 6 dá 21 ou próximo de 21, que é o 3. Vamos lá, 3 vezes 6, 18. Isso mesmo, 18. Eu faço uma conta de menos, eu empresto, aqui fica 1. 11 menos 8, 3. 1 menos 1, 0. Abaixo 6. Agora eu vou dividir 36 por 6. E penso da mesma forma. Que número que vai ser aí? Vai ser o 6. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36, 0. O segundo grupo, o grupo B, cada pessoa recebeu 36 camisetas. Vamos para o grupo C. O grupo C já tem o dobro de camiseta do grupo B. 12 pessoas. Vamos lá. O 1 não dá para dividir por 12, mesma forma, mas o 21 dá. E aí, quantas vezes o 12 cabe dentro do 21? Ou lembra lá aquela dica que eu dei? Fazer a tabuada do 12? Lembra? Lembra? Porque às vezes vocês pensam que tabuada só tem até o 10. Não, tabuada ela é infinita, certo? Eu vou fazer por 2, por 3
e assim por diante. Lembra lá? É só fazer, fica mais fácil, bem mais fácil. Olha aqui, vou fazer 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, e assim eu faço, vou fazer. Então vamos lá. 21, qual do número? Claro que é 1, porque se eu colocar 2 vai passar. Então, 1 vezes 12, 12. Vou fazer uma conta, emprestar. 11 menos 2, 9. 1 menos 1, 0. Abaixo, 6. Aqui eu tenho 96. Eu vou continuar a minha conta. Vou continuando a minha conta até chegar lá no número 96, certo? E aqui eu vou dividir 96 por 12, que no caso vai dar 8. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Porque 8 vezes 12 dá 96. Cheguei no meu resultado. Meu grupo A, cada cliente recebeu 72 camisetas. No grupo B, cada cliente 36. E no grupo C, cada cliente 18. Entenderam? Muito fácil, né? Explicar, aí tem um exercício para você explicar a variação. Lembre-se, gente, não esqueça que toda vez que o meu divisor aumenta, qual que é o divisor? O número que está na chave, isso é o meu divisor. Toda vez que o meu divisor for aumentando, o meu quociente vai diminuindo. 3 é menor que 6. Olha aqui, divisor maior, quociente maior, é menor. Quanto maior o quociente, o divisor, maior o quociente. Essa é uma regra. Entenderam? Bem fácil, não tem dúvida nenhuma, certo? Vamos agora, continuando a hora de resolver problemas, o problema número 1. Gente, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, o que o problema está perguntando. A pergunta do problema está a chave da nossa resolução, certo? Então vamos lá, ele fala o seguinte, que o senhor Osvaldo tem um novo pedido de brindes. Agora irá confeccionar 240 cofres personalizados, certo? Para entregar o pedido de 800 unidades, irá colocar os cofres em 20 caixas. A pergunta do nosso problema é, de quantas caixas ele precisará? Em cada caixa, 20 cofres. Então, 840 cofres, 20 cofres em cada caixa. Então, nós vamos fazer a nossa divisão. 840 dividido por 20. Pessoal, eu vou ensinar essa divisão de duas formas para vocês. Ela é bem fácil. Aí vocês escolhem qual das duas você prefere fazer, certo? Essa aqui, a primeira. Eu vou dividir 840 por 20. 8 não dá para dividir por 20, mas 84 dá e eu faço lá. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 84? Ou na tabuada do 20, 20 vezes quanto vai dar 84 ou menos? Claro que vai ser 4. 4 vezes 20, 80. E eu faço a minha conta. 4 menos 0, 4. 8 menos 8, 0. Abaixo 0. E eu vou dividir 40 por 20. Bem fácil, quantas vezes o 20 cabe dentro do 40? Ou na tabuada do 20, que número vezes 20 dará 40? Que é o número 2. 2 vezes 20, 40. 40 menos 40, 0. Essa é uma das maneiras de nós fazermos essa divisão. Mas existe uma maneira que nós podemos simplificá-la, torná-la mais fácil. Eu vou ensinar para vocês. 840 dividido por 20. Pessoal, essa é uma regra, presta atenção. Preste atenção para vocês não errarem. Toda vez que o número do meu dividendo e o divisor tiverem 0 na última casa, eu posso cortar a mesma quantidade de 0 dos dois lados. Se aqui eu tenho um 0, no divisor eu tenho 0 e no dividendo eu tenho 0, eu posso cortar. Eu faço isso, é como se ele não existisse. Entenderam? Aí eu vou dividir 84 por 2. Não fica mais fácil? Com certeza é bem mais fácil. Então eu vou fazer minha divisão normalmente. 8 é maior que 2, então eu posso dividir 8 por 2. 8 dividido por 2 vai dar? Oh, isso mesmo, 4. 4 vezes 2, 8.
8 menos 8, 0. Abaixo 4. Eu divido 4 por 2. 2 vezes quanto que dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. E o resultado foi o mesmo. Viram como é bem mais fácil? Eu posso cortar o zero desde que ele esteja no último número. Seja o último número, o último algarismo tanto do divisor como do dividendo. Se aqui tivesse 2 zeros e aqui um só, eu só corto um de cada lado. Não posso cortar 2 de um lado e um do outro. Entenderam? Posso usar isso? Existe isso? Com certeza. É uma maneira mais fácil para nos ajudar a fazer esse problema. Certo? Entenderam? Bem facinho. Vocês podem usar isso toda vez que tiver uma divisão assim, que ela vai se tornar bem mais fácil. O exercício 2, ele fala o outro problema. Então, gente, não esqueçam, ele é um problema. Todo problema tem uma pergunta, se tem pergunta, precisa responder. A pergunta é, de quantas caixas ele precisará? Ele precisará, o senhor Osvaldo precisará de 42 caixas. Eu tenho que responder uma pergunta correta. Não colocar 42 caixas só. Não, ele ou o senhor Osvaldo precisará de 42 caixas. Entenderam? É muito importante. Vamos ao exercício 2, problema 2. Em mais um pedido, a distribuidora deverá entregar 720 canetas personalizadas divididas em 3 cotas iguais, sendo uma cota por semana. 3 cotas, 3 lotes. Um lote por semana, certo? Qual a quantidade de canetas que será entregue em cada semana? Não é... Olha, quantas canetas... 720 ao todo, 3 lotes, quantas por semana? Eu vou fazer novamente uma divisão. 720 dividido por 3. Aqui, gente, eu não posso cortar esse zero, porque no divisor eu não tenho zero. Essa regra é quando eu tenho zero dos dois lados e o zero for o último número. Se ele estiver intercalado, estiver no meio de outro número, não posso cortar. Entenderam? Eu vou dividir aqui, 7 é maior que 3, então eu vou dividir 7 por 3. Que número vezes 3 vai dar 7 ou menos de 7? Claro que na tabuada do 3 não tem 7, mas tem 6. E vai ser 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Abaixo 0. Agora eu vou dividir 12 por 3. Na tabuada do 3, que número vezes 3 dá 0 ou menos de 0? Que é o número 4. Dá 0 não, gente, dá 12. Olha eu aqui errando novamente. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Aí eu abaixo um 0. E agora? O que eu faço? Em divisão, eu tenho que dividir todos os números. Ah, mas 0 não vale nada, professora. Ah, o resultado deu 24. Ah, faça a prova real. Multiplica 24 por 3. Observe se dá 720. Não dá. Todos os números de uma divisão eu preciso dividir. Abaixei o 0. Eu vou ter que dividir o 0. Mas como? Lembre o seguinte. Na tabuada do 3, que número vezes 3 dá 0? 0. Então, eu coloco o meu 0 aqui, 0 vezes 3, 0. Acabou a minha conta. Eu não... Ah, professora, eu posso colocar menos 0 dá 0? Não tem por que colocar, porque 0 não tem valor. Então, isso eu não preciso colocar. Terminou aqui, terminei a minha conta. Eu preciso, todos os números precisam ser divididos. Entenderam? Certo? E a resposta, não esqueça. Cada cota será entregue 240 canetas toda semana por cota. Muito bem? Problema 3. Esse problema 3, vamos prestar atenção que o 3 está pedindo. Prestar muita atenção. Vou ler para vocês prestarem atenção. A distribuidora organizou seus copos personalizados e de mesmo tamanho em caixas da mesma capacidade. Todos iguais, em caixas do mesmo tamanho. Em 5 caixas, Luiz contou 30 copos. Muito bem. Agora vamos lá.
Quantos copos então há em cada caixa? Em 8 caixas. Esse problema eu tenho duas perguntas. Eu sei que foram 5 caixas, 30 copos ao todo. Eu não sei quantos copos foram em cada caixa. Então a primeira conta que eu farei é para descobrir quantos copos foram em cada caixa. Então eu vou dividir 30 por 5. Por que por 5? O problema não está falando que foram 5 caixas e 30 copos ao todos. Eu vou dividir. 3 não dá para dividir por 5, mas 30 dá. Na tabuada do 5, que número vezes 5 dá 30, ou menos de 30, bem próximo é o número 6. 6 vezes 5, 30. Eu encontrei a primeira pergunta do meu problema. Quantos copos há em cada caixa? Cada caixa há 6 copos. Primeira pergunta. E a segunda pergunta fala, em 8 caixas, quantos copos eu vou encontrar? Se cada caixa tem 6 copos, eu quero descobrir em 8 caixas, que conta que eu farei? Outra divisão? Não, gente. Eu farei uma multiplicação agora. Eu farei 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, que eu vou 6 vezes 8, 8 vezes 6. Lembre-se que matemática, de multiplicação, a ordem não vai alterar, né? 6 vezes 8, 48. Então aqui eu tenho minhas duas respostas. Cada caixa tem 6 copos e em 8 caixas eu terei 48 copos. Entenderam? Resposta correta. Exercício 4. Para facilitar a entrega de 216 garrafas de água personalizada a uma loja de artigos esportivos, Rafael organizou-as igualmente em 18 caixas. Pense bem, 18 caixas, quantas garrafinhas foram colocadas em cada caixa? Olha a pergunta. Mesma coisa, 216 dividido por 18, certo? Vamos lá, 2 não dá para dividir por 18, mais 16 dá, 18 mais 21 dá. Quantas vezes o 18 cabe dentro do 21, ou na tabuada do 18, que número dá 21 ou menos? Claro que é o 18. 1 vezes 18, 18. Eu faço uma conta de menos. Aqui fica 1, 11 menos 8, 3. 1 menos 1, 0. Eu abaixo 6. Agora eu vou dividir 36 por 18. Quantas vezes o 18 cabe dentro do 36? Ou, na tabuada do 18, que número vezes ele dá 36? Ouvi? Isso mesmo, 2. 2 vezes 18, 36. 36 menos 36, 0. E o meu resultado, minha resposta será 12 garrafas em cada caixa. Couberam 12 garrafas em cada caixa. Problema 5. Uma empresa promoverá uma caminhada saudável para seus funcionários e familiares. Para essa atividade, encomendou camisetas personalizadas. Luiz e Rafael terão que confeccionar 1.232 camisetas. Luiz e Rafael são os donos da confecção, certo? Nas seguintes cores: azul, verde, amarela e branca. Sabe-se que a empresa encomendou a mesma quantidade de camiseta de cada cor. Quantas camisetas de cada cor serão confeccionadas? 1.232 camisetas, 4 cores. Eu quero saber quantas camisetas de cada cor, sabendo que cada cor terá a mesma quantidade de camisetas, certo? Aí eu farei, com certeza, outra divisão. 1.232 dividido por 4. Vamos lá, fazer um xizinho aqui. 1 não dá para dividir por 4, mas o 12 dá. Que 12 é maior que 4. Quantas vezes, né, na tabuada do 4, que número vezes 4 dá 12? 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Abaixei o 3. Agora eu vou dividir 3 por 4. A tabuada do 3, do 4, que número vezes 4 dá 3? Professora, claro que não vai ter 3. Mas lembra da regra que eu falei aqui no exercício anterior, que todos os números têm que ser divididos? Todos? Então eu vou dividir o 3. Que número vezes 4 dá 3 ou menos de 3? Claro que é o 0. Então eu coloco o 0 aqui.
0 vezes 4, 0. Tem aluno que fala assim, professora, eu posso fazer isso? Menos 0? Poder até pode, mas não tem necessidade, porque o 0 não tem valor. Eu continuo com o meu número 3. Mas se você achar necessário fazer, porque você se sente mais seguro, pode fazer, não tem problema, tá? Mas não é correto fazer, porque eu sei que 0 vezes 4 é 0, menos 3 vai dar 3. Aí eu abaixo o 2. Agora sim eu vou dividir 32 por 4. Que número vezes 4 dá 32 ou menos de 32? Na tabuada do 4 nós temos o 8. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. 308. Preste atenção, não deixe de colocar o 0 quando precisar, tá? Todos os números precisam ser divididos. E a minha resposta serão 308 camisetas de cada cor. Problema 6. Aqui vamos lá. Esse é um pouquinho maior. Os filhos do senhor Osvaldo estavam muito animados com o sucesso da empresa. Desta vez receberam um pedido de uma escola, blocos de papel reciclado para anotações. Ao final da produção, para facilitar a contagem, adotaram o seguinte procedimento. Acondicionaram 1.500 bloquinhos em 10 pacotes da mesma quantidade. Quantos bloquinhos havia em cada pacote? Olha aqui, eu posso fazer a minha divisão daquelas duas formas, lembra? Cortando ou não o 0, fica a seu critério. 1.500 dividido por 10. Eu vou cortar, mas se você não quiser cortar, não precisa. Como eu já falei para vocês, eu corto a mesma quantidade de 0 dos dois lados. Eu não posso cortar de um lado 2 zeros, de outro 1. Eu tenho como base o meu divisor. Se o divisor tem um número, eu corto 1. E 1 do meu dividendo, certo? Vou cortar. Outra coisa, é muito importante nós sabermos o nome dos termos das operações. É muito importante isso, para saber o que eu estou falando, certo? Agora eu vou dividir 150 por 1. Ficou muito mais fácil. O resultado dará o mesmo se eu dividisse 1.500 por 10, pode ter certeza. 1 dividido por 1 dá 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0. Abaixo 5. Eu vou dividir 5 por 1, que vai dar 1. 5 vezes 1, 5. 5 menos 5, 0. Abaixo 0. Lembra lá, gente, da regrinha que todos os números têm que ser divididos? 1. Que número vezes 1 dá 0? Claro que é o 0. 1 vezes 0, 0. E acabou a minha conta. Tá aqui 150 bloquinhos em cada pacote, certo? Essas são as nossas contas. Nós temos mais um exercício na página seguinte, que ele fala sobre cálculo mental. Para nós calcularmos o cálculo mental, nós precisaremos encontrar os divisores dos números, certo? Lembra dos divisores que eu ensinei? Vou recordar para vocês aqui. Eu quero os divisores, por exemplo, de 10. Vou dar um exemplo só. Eu quero encontrar os divisores de 10. Nós aprendemos que o 1, ele é divisor de qualquer número. O 1 é o menor divisor e o próprio número é o maior divisor. Então, 10 dividido por 1 dá 10. Lembra que eu falei lá para colocar um dezinho embaixo, lá o resultado da divisão? Para facilitar. Aí vamos para o próximo número, 2. 10 dá para dividir por 2? Com certeza, professora. 10 dividido por 2 dá 5. Lembre-se que divisores tem que ser uma divisão exata, sem sobrar resto. 10 dividido por 3? Não dá. Por 4? Não dá. Por 5? Com certeza. 10 dividido por 5? 2. Aqui eu tenho duas regras. Lembra lá que eu ensinei para vocês? Quando eu chegar no número par, na metade do número, o próximo número é ele mesmo. Lembram que eu falei? Então, metade de 10 é 5. Então, o próximo divisor é 10. Aqui. E colocaria 1 aqui. Ou aqui, olha, quando inverte as posições, inverteu, eu vou copiar os outros números. Vou copiar os de baixo, no caso seria 10. Claro que esses números de baixo eu apago, porque isso não faz parte de encontrar o meu divisor, tudo bem?
No cálculo mental, está pedindo para vocês encontrar o divisor comum dos três números. O que é divisor comum? O divisor comum é aquele divisor que tem tanto no 12, como no 18 e como no 15, certo? Então, se nós formos para fazer isso, você tem que achar os divisores de todos eles. Do 12, todos os divisores, os de 18 todos e do 15. E você vai chegar. A resposta do A, ele é o 1 e o 3. Somente o 1 e o 3 é divisor de 12, 18 e 15. Entenderam? O B é a mesma coisa. Eu vou ter que calcular os divisores de 45, de 55 e de 75. Depois que você encontrou divisores de todos, você vai perceber que os únicos números que são divisores comuns desses três números é o número 1 e o número 5. Por quê? O 1, gente, ele vai ser em todos os números, porque o 1 é divisor de qualquer número, certo? O C ele fica um pouquinho mais complicado, porque eu tenho divisores de 120, de 60 e 240. Aqui eu vou encontrar mais divisores comuns, certo? Eu tenho o divisor 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20 e o 30. Todos eles são divisores comuns de 60, de 120 e 240. Se você prestar atenção, 120 é o dobro de 60 e 240 é o dobro de 120. Então fica bem fácil. O D, mesma coisa. Os divisores comuns de 91, de 49 e de 77. Eles também só têm dois divisores comuns, o 1 e o 7. Calcule aí para vocês tirar a sua dúvida. O E, os divisores comuns de 104, de 60 e de 52. Esses números, o que tem de divisor comum entre eles é o 1, o 2 e o 4. E o F, os divisores comuns de 88, de 72 e de 176. Eu vou encontrar aí o 1, que o 1 é divisor de todos os números, então é comum. O 2, o 4 e o 8. Esses são os divisores comuns deles. Pessoal, mas para vocês terem a certeza, calcule todos os divisores, façam numa folha separada e depois coloquem. Circule aqueles que forem comuns e depois coloquem aqui. Tudo bem? Aqui termina mais uma aula. Gente, não esqueça de fazer a tarefa de casa, lição, deixa eu prestar atenção, 4 e 5, certo? Não deixem de fazer. Tchau, até a próxima aula.